nós temos um painel que acontece em todas as edições do Fórum e que eu tenho certeza que interessa muito a todos que estão presentes aqui. O tema, educação. É ela que transforma, é ela que dá perspectiva, é ela que muda destinos, mas, como nós sabemos, os desafios ainda são enormes. Segundo o INEP, só 5% dos jovens que concluem o ensino médio no Brasil têm proficiência adequada em matemática, por exemplo. E o IDEB de 2023 mostrou estagnação em vários estados. O que isso demonstra? Que esse debate precisa continuar e que é urgente pensar educação com foco em gestão, inovação, acesso. É isso que o painel Caminhos para a Educação no Brasil propõe. E para esse debate, eu convido Sérgio Kobayashi, CEO do Instituto Paulo Kobayashi, consultor da Fundação Vanzolini. E Dilvan Alencar, secretário de Educação de Fortaleza. Felipe Sigolo, secretário de Educação de Diadema. Danilo Forte, deputado federal, União Ceará. E o nosso mediador é Steven Phil, sociólogo da educação, CPO e especialista em inovação na LECI. Bom painel a todos. Uma honra estar aqui para esse painel de educação, onde a gente vai debater um pouco dessas questões que nos afligem diante dessas transformações que nós estamos vivendo nesse setor, principalmente atreladas à quarta revolução industrial, né? E eu quero agradecer muito que a gente está aqui com o Sérgio Kobayashi, que é CEO da IK Company e fundador e CEO na DND, e o Felipe Sigolo, que é secretário de Educação de Diadema. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Então, vamos começar fazendo uma pergunta para o Sérgio Kobayashi. Acho que, como nós estamos aqui em três, a gente pode fazer um debate um pouco mais aberto. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Qual é o papel político, principalmente em relação às políticas públicas, ao governo, dessas transformações digitais que hoje a gente vive na educação? Pergunta para os dois. Por favor, pela idade. Pela idade. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado ao Grupo Otimista, né, que é o nosso patrocinador. Vou dizer para vocês, primeiro, pedir desculpas, eu estou um tanto afônico, o japonês também fica afônico. Esse clima de São Paulo me ajuda muito nesse processo, mas a gente faz a obrigação, responde. Dizer para vocês que o papel da escola pública é aquilo que a Constituição manda ser feito. Então, na escola pública, com muito diferencial para a escola privada, mas a escola pública faz aquilo que é obrigação do Estado. E nesse processo de ser obrigação de Estado, nós temos determinantes. Eu acho que estou falando para muitos educadores aqui, portanto, eu não preciso ensinar o Padre Nosso para o vigário. Mas não custa lembrar, a educação básica brasileira, ela se compõe de 5 anos da educação infantil, 5 anos no Fundo 1, no ciclo 1, e mais 4 anos no Fundo 2. E, além disso, o ensino médio. Portanto, o aluno passa 5 anos de educação infantil, mais 5 anos no Fundo 1, mais 4 e mais 3, ou seja, o Estado tem por obrigação, isso é constitucional, dar ao aluno brasileiro, dar ao cidadão brasileiro, desde que ele nasce, a garantia de que ele terá 17 anos de educação pública e que se pressupõe com qualidade, porque financiamento para a educação pública existe. A partir da Constituinte de 88, sobretudo a partir da Constituinte de 88, isso foi muito bem engendrado. Criou-se o Fundef, que depois se transformou em Fundeb. Isso é uma dinheirama danada que entra nos cofres dos municípios, dos estados e da própria União.
é per capita e, em parte, regionalizada. Não é o caso de ficar fazendo conta aqui. Senhores, me desculpem, eu não sou educador. Eu sou um jornalista travestido em educador. Nós temos, então, nessa obrigatoriedade, aos municípios, aqui um secretário de Educação de Diadema, a ele compete a obrigação de ensinar e ensinar bem nos 10 primeiros anos. Se o aluno, aos 10 anos, aos seus 10, 11 anos, não está alfabetizado, não sabe escrever o seu próprio nome e não sabe fazer as 4 operações básicas de matemática, a culpa é do prefeito e do secretário de Educação. A culpa não é do presidente da República, não é do ministro da Educação, não é do governador e não é do secretário de Educação do Estado. O culpado é o prefeito e o secretário que não educaram bem e não ensinaram nas suas escolas. Porque depois vem a responsabilidade do Estado, dos governadores, os 4 anos do Fundo 2. No Ceará, por onde eu passei, fui secretário de Educação no Ceará, felizmente, lá o Estado absorveu o ensino fundamental completo. Então, lá, se o aluno chega no 9º ano sem saber fazer as 4 operações matemáticas, a culpa é do prefeito. Isso nós temos que deixar bem claro. Diferentemente do ensino privado. Ensino privado, as instituições privadas fazem as suas regras. E ensinam bem, é claro. Então, o aluno, quando ele passa por um processo de Estado, 17 anos, porque depois tem os 3 anos do ensino médio, 17 anos sob a tutela do Estado brasileiro, ele tem que ter todas as suas prerrogativas e todos os seus direitos. Então, quando você me pergunta sobre a questão das tecnologias, isso, né? Não tem por que o aluno do município ou do Estado E aí, Felipe, qual o papel da política pública em meio a essas tecnologias que nós estamos enfrentando agora na educação? Primeiro, saudar aqui a todos, em especial a FAAP, o CEO Luiz Sobral, o Grupo Otimista, os participantes aqui. Gilvan já conheço desde a época do Ministério da Educação, foi um grande batalhador pela Base Nacional Comum Curricular e diversas outras ações importantes da educação. O Sérgio Kobayashi também, que fez um trabalho de referência lá em Caucaia, no Ceará, e que eu estudei e me inspiro para a gente procurar aplicar um pouco lá em Diadema. Diadema é aqui na Grande São Paulo, um município de 400 mil habitantes, é o segundo mais denso do Brasil, só perde para Taboão da Serra, são 400 mil habitantes em 30 quilômetros quadrados. É um município com uma receita baixa, muita desigualdade, e o município ali tem 30 mil alunos. Então, 9 mil alunos de creche, 9 mil na pré-escola e 12 mil no ensino fundamental. E os desafios são muito grandes. A gente tem procurado, nesses primeiros meses, eu assumi agora em janeiro, junto com o prefeito Taki Yamauchi,
A gente tem procurado aprimorar a alfabetização. A alfabetização ainda não chegou no nível de Caucaia, que o Serginho tocava lá. Lá é 98,9%. Diadema está com 41% de alfabetização na idade certa, que é a alfabetização até o segundo ano do ensino fundamental, aos 7 anos de idade. Então, a gente tem procurado fortalecer a alfabetização e depois a aprendizagem em geral. Acho que o grande desafio de todas as redes, e eu tenho participado ativamente da Undime, da União dos Secretários Municipais de Educação, não só a alfabetização, mas agora a alfabetização matemática. Aprimorar a matemática, já os conhecimentos iniciais para todas as crianças. E a educação digital, esse dilema agora que a gente vive de transformar o processo ensino-aprendizagem com muita formação para os professores, para os docentes, para qualificar também toda a rede. Eu acho que tem 2 fenômenos que todas as redes vivem. O primeiro, educação especial. Quase 10% hoje da nossa rede são os alunos com algum transtorno, alguma dificuldade, alguma necessidade específica, e a educação de tempo integral. Como é que a gente aumenta o tempo do aluno na escola, na sala de aula, para que ele consiga aprender mais. Então, são muitos desafios, ainda falta recurso, ainda tem uma desigualdade muito grande, mas é no município que a maior parte dos alunos está, que a gente precisa dar todo o suporte. Ainda tem essa carência de kit escolar, de uniforme, de um assistencialismo que é importante em algumas regiões pelo Brasil, mas eu acredito muito que tem que continuar investindo no ensino fundamental, no ensino básico, em geral, universalizar as creches. A gente mal conseguiu universalizar a pré-escola, que é obrigatória, dos 4 aos 17. Eu trabalhei no MEC com o ministro Paulo Renato na criação do programa Bolsa Escola. Naquela época, o ministro, no final dos anos 90, para o começo dos anos 2000, universalizou o fundamental. E a dificuldade era manter a criança na escola. Então, criou o Bolsa Escola para ter um recurso para ajudar a criança a ficar mais tempo na escola. Agora, o desafio é universalizar a creche. A gente ainda está distante da meta, ainda precisa de muito investimento, muito incentivo, e, enfim, os municípios têm uma grande dificuldade. Era da assistência, agora, já há algum tempo, é da educação, e a gente tem, São Paulo, aqui, por exemplo, uma referência, conseguiu já essa universalização, tem vaga para todo mundo, mas outras redes ainda não. A gente tem lutado aqui para garantir. Mas, enfim, passar aqui para o Gilvan, é um grande prazer participar com você aqui dessa mesa. Obrigado, muito boa tarde ainda, né? Felipe, Sérgio, Estevam, estou aqui com pessoas que eu conheço há algum tempo. Eu me considero uma pessoa privilegiada na vida por ter visto a educação do Brasil sob vários lugares diferentes, né? Olhares diferentes. Eu tive a honra de ser secretário de Educação do Ceará por 10 anos. Passei 8 anos como executivo e 2 anos e meio como secretário de Educação titular. Quando o Camilo era governador, eu era o secretário de Educação do Ceará. Então, meu primeiro olhar foi sobre ensino médio. O meu segundo olhar foi como presidente do FNDE. Eu passei 1 ano e 2 meses como presidente, e aí vi um olhar mais nacional, com as desigualdades, as diferenças. O meu terceiro olhar é de deputado federal. Eu sou deputado, reeleito, e estou na Comissão de Educação há 6 anos, e agora me licenciei para meu quarto olhar, que é a Rede Municipal de Fortaleza. Então, rede estadual, FNDE, Comissão de Educação, sou coautor ali do Fundeb, e agora estou na Rede Municipal de Fortaleza. De todos os desafios, de longe o maior. Pense, um lugar que se trabalha muito. Uma rede com 250 mil crianças, 640 escolas, é a 4ª rede do Brasil. Pede para São Paulo, Rio, Manaus, é a 3ª rede, eu nem sabia, e 4ª Fortaleza. Desafios enormes. A educação municipal, aí eu posso afirmar, é o maior desafio da educação brasileira. Eu falo por ter passado 10 anos como secretário do Ceará. E muita gente assim diz, o Ceará, o que foi que aconteceu, né? Qual é o milagre
da educação. Eu disse, tem milagre não, tem muito trabalho, tem muita dedicação, é um pacto. Agora, tem algumas coisas na educação do Ceará que eu gosto de ressaltar, assim, até fugindo um pouco da curva. É que nós tornamos esse assunto da educação no Ceará um assunto da importância de todos. Eu digo, a educação no Estado interessa a todo mundo, ao comerciante, à dona de casa. Esse Papa que acabou de assumir lá no Vaticano, interessa o resultado da educação. E nós tratamos isso com cores. É muito difícil explicar para um comerciante, uma dona de casa, a escala de 0 a não sei quantos pontos. Nós tratamos com cores. Os municípios, eles são ou verde escuro, ou verde claro, ou vermelho, ou amarelo. Verde escuro é nosso sonho de chover muito e ser um estado bem verdinho, né? Então, verde escuro é o auge, né? Que é a nossa utopia. E as pessoas vão para o salão de beleza fazer as unhas e comentam. Esse prefeito não presta, não. A gente era verde escuro e ficou verde claro. Eles não sabem a escala, mas eles sabem que houve um decréscimo na educação. Educação passou a ser pauta de toda a cidade. Todo mundo comenta. Quem for no YouTube vai ver que lá tem um vídeo de uma passeata que a população toda vai para a rua porque vai ter uma prova de avaliação. Ora, uma passeata para uma prova de avaliação. Então, se tornou do domínio público, interessa a todo mundo. Quando o município não tem um bom resultado, uma audiência pública na Comissão de Educação, da Câmara dos Vereadores, a Isolda, né, que eu trabalhei com ela há muito tempo, e o povo até chorava nessa audiência pública, porque tem que chorar mesmo. Criança, no 8º ano, sem saber ler e escrever, é de chorar, é de dar pena. E o outro ponto que nós atuamos fortemente no Ceará foi nós mexemos com o coração dos prefeitos, o bolso. Desde 2008, que nós colocamos ICMS para quem tem melhor resultado. Aí a pauta da educação passou a ser obrigatória da gestão municipal. Porque enquanto ficava as conversas, a gente não tinha muito sucesso. Mas nós fomos bem certeiros, ó, ICMS vai ganhar mais quem tem bom resultado na educação. É tanto que no Fundeb, quando nós fomos para a lei do Fundeb, e eu como deputado, nós colocamos a obrigação. Todo estado do Brasil tem que fazer rateio do ICMS com base na educação. Hoje, 26 estados já estão fazendo, só falta o Rio de Janeiro. O resto todos foram obrigados, porque a Constituição está obrigando. Mas eu costumo dizer que a educação do país tem alguns pilares. A Constituição Federal, né, que é muito recente, o direito à educação, 1988, é um grande pilar. O segundo pilar, a LDB. LDB é o regramento. Não pode ter educação de qualquer jeito. Tem que ter 200 dias letivos. E aí eu vou lá para Sobral. Sobral acompanha 2 indicadores todo dia. Falta do professor e a falta do aluno. Quando esses 2 desabam, não tem educação que funcione. Se eu não tenho professor, não tem aluno, não tem aula. 2 indicadores que Sobral acompanha rigorosamente todo dia. Quando eu tiver no meu tempo, você me interrompe. Outro pilar que eu acho, Fundeb, não se faz educação sem financiamento público, né? E o Fundeb dobrou. O Fundeb em Fortaleza, em 2019, era 1 bi. Agora, em 2025, 2 bilhões. O que o Sérgio acabou de falar. 2 bi, ó, dobrou. E todo município do Brasil foi dessa forma. Outro pilar, Plano Nacional da Educação, que é um farol, que é uma bússola, que, por sinal, está vencido, e este ano é ano de Plano Nacional da Educação, para ser votado este ano. E o 5º pilar, na minha visão, é o pilar que não existe, é o Sistema Nacional de Educação. Não existe. O Brasil é um país que não tem sistema de educação. Os municípios não combinam com o Estado nem o início do ano letivo, isso dá uma confusão. E foi outro ponto que nós, no Ceará, acertamos. O município tem que começar a aula no mesmo dia do Estado e terminar, e as avaliações serem iguais. E o transporte escolar, nós somos um país muito rico, aí você está numa zona rural e vai um ônibus com os alunos do município, um com os alunos do Estado, né? Desperdício de recursos. Então, esses pilares, e eu já vou encerrar minha fala, depois eu volto a falar, né? Mas eu quero dizer o seguinte, a educação do Brasil, ela tem que ter a questão da avaliação como elemento central. Eu fiz uma avaliação em Fortaleza antes do Carnaval. Aí vi os resultados. Aí já começa a intervenção naquele dia. Não dá para a gente começar em novembro, quando sai do Saeb, não. Esse ano de Saeb. Esse ano de DEB, ano ímpar. Então, a avaliação em fevereiro, outro em julho, outro em agosto, outro em outubro. E esse dia do SEB é um dia assim que a gente tem que se preparar o ano inteiro para ele, para nada dar errado. Então, na minha questão, é avaliação, formação, material estruturado, né? Não é qualquer material que serve, não. Se o aluno está com problema em equação do 1º grau, tem que ser o dia equação do 1º grau. Não pode ser a sequência que está no PNLD, não.
Então, a gente tem que ser assertivo. Para encerrar essa minha primeira parte da fala, eu acho que a foto da educação do Brasil é uma foto feia. A gente nem posta no Instagram. Quando vai para o PISA, a gente... Né? Agora, o filme, não. A evolução nossa é uma evolução boa. Nós somos um país que, em pouco tempo, consegue incluir as pessoas, que reduz a questão da evasão, que consegue ter acesso ao ensino superior. A gente tem um filme bonito. Tem que melhorar a foto presente. Tá? Obrigado. Maravilhoso. Seguindo o debate, acho que um tema que você tocou. A evasão ainda é muito alta, né? A gente tem uma evasão aí na casa, acho que dos 38%, pensando no Brasil inteiro, né? O que vocês acham que são políticas interessantes para a gente combater a evasão? Óbvio que a melhora do sistema como um todo combate a evasão, né? Mas a gente sabe também que motivação para estudar vem de vários lugares e a gente tem problemas sociais graves. Queria que o professor Sérgio... Professor, não. Que o Sérgio comentasse aí um pouco para a gente sobre isso. A questão da evasão, a minha experiência como secretário, de fato, é lá do Ceará também. Eu sou um paulista, fui presidente da FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação aqui de São Paulo, fui coordenador geral de educação aqui de São Paulo, mas, no entanto, eu foquei muito nessas minhas atividades na questão administrativa. Eu fui aprender o processo pedagógico lá no Ceará porque eu queria aprender. Eu havia sido secretário aqui em São Paulo, secretário de comunicação, presidente de empresas, mas eu fui ao Ceará, no segundo maior município, aliás, no segundo mais populoso município, maior não, segundo mais populoso município do Ceará, que é ao lado de Fortaleza, são duas pontes que separam Fortaleza de Caucaia, e lá eu vi as diferenças que tem no processo educativo. Fortaleza, um ensino razoável, adequado, não é o melhor do Estado, o Edilvan vai transformá-lo no primeiro do Estado, com certeza. No entanto, Caucaia ficava quase que anos-luz à distância de Fortaleza, e eram duas pontes que separavam o aluno da Caucaia de Fortaleza. Ou seja, era um município que estava 30 anos sendo dirigido por coronéis. O prefeito que lá foi eleito em 2020, envergonhado, pediu para que eu fosse lá dar uma mãozinha para ele, o que seria para ficar um ano. Eu me determinei a ficar um ano para aprender, para saber por que no Ceará tem o melhor modelo educativo do país, e acabei ficando 4. Posso dizer que eu fiz quase que uma pós-graduação lá. Mas lá eu vi que o processo, aí, como você diz, da evasão, a evasão lá não é tão gritante como é até aqui em São Paulo. O Edilvan tem essas métricas todas, né? Sabe disso. Apesar das grandes dificuldades que se tem nos municípios do Ceará, na própria capital, na própria grande Fortaleza, a evasão não é o grande problema. Então, eu também, talvez, eu não possa dar muito, mas eu posso dar sob o prisma de governo. Só para completar o que eu estava falando. Se a educação vai mal no município, a culpa é do prefeito. Isso nós temos que deixar bem claro. Porque os prefeitos e os governadores não entendem isso. Fazem programas de governo para a educação maravilhosos. Prometem tudo e não cumprem nada. Por quê? Porque eles não entendem que a educação é um processo de continuidade. Existe a Constituição, existe a LDB, existe a BNCC, agora estamos falando do Sistema Nacional de Educação para ser o único no país de fato. E que educação é um processo de Estado, não é de gestão. O prefeito tem que aprender. Eu acho que, Edilvan, nós temos que acertar com o ministro Camilo de fazer uma escolinha de atualização para os nossos prefeitos e secretários, não é para os professores e para os gestores das escolas, para que eles aprendam, de fato, a trabalhar a educação com a seriedade que o Estado precisa, que o aluno precisa. E aí trabalhar, assim, nesse sistema, trabalhar todos os quadrantes da educação, inclusive, aí sim, na questão do absenteísmo. Porque se nós não fizermos isso, como fazem... mas a educação na Finlândia é maravilhosa, no Japão é mais maravilhosa ainda, os alunos até limpam as escolas. Tudo isso terá que fazer parte de um aprendizado do gestor do município, não é do gestor da escola, do gestor do município, do secretário de Educação e do prefeito, para que
deem continuidade ao que está dando certo e consertem o que não está dando certo. Aí sim nós teremos uma educação maravilhosa, aí nós teremos o absenteísmo praticamente zerado dentro desse país, porque as crianças passarão a gostar de frequentar a escola. Em relação à evasão, eu acho que é um dos problemas graves da educação pública, em especial. Eu peguei os números do primeiro trimestre em alguns municípios, especialmente lá em Diadema, mas na região do Grande ABC inteiro aqui. Crianças com 30, 40 faltas, e aí tem todo um processo de convencimento com as famílias, e eu mesmo liguei para algumas mães, falei, por que está tendo tanta falta? Não estou conseguindo levar meu filho, eu mudei aqui para uma outra casa, não tenho transporte, e não acha que não é importante. Então, aí faz a notificação para o Conselho Tutelar, mas o Conselho Tutelar também tem limitações. Então, envolver toda a comunidade escolar, toda a família, os diretores, essa busca ativa e convencer da importância, ainda precisa. E eu acho que os programas sociais também precisavam vincular essas condicionalidades. O Bolsa Família precisa garantir uma frequência alta dessas crianças na escola para poder fazer jus ao benefício. Mas acho que isso com o tempo foi flexibilizando, não está tão obrigatório, e aí a gente tem ainda muitos casos, infelizmente, as famílias acabam, as crianças faltam, e aí as menores acabam, isso tem um impacto maior, e fora a recomposição de aprendizagem que veio desde a pandemia. As crianças que estavam na alfabetização 4, 5, 6, 7 anos na pandemia, agora estão no final da 4ª, 5ª série, aos 9, 10 anos, e não sabem nem ler nem escrever. Então, a gente tem feito um esforço enorme nas redes para essa recomposição de aprendizagem, para tentar minimizar esse estrago, que realmente é difícil. Ela já acabou perdendo uma grande parte ali da sua vida escolar com isso, mas não deixar ninguém para trás, dar ter uma atuação intensiva para ela recuperar. Mas acho que é um problema grave ainda, que precisa ser combatido dia a dia e com essa conscientização das famílias. Eu acho muito importante a gente, quando vai tratar de temas da educação, colocar uma lupa sobre os dados. É muito importante. Por exemplo, quando você pega a penagem do IBGE, lá ele pergunta por que os meninos abandonam a escola. E 37% diz porque nós queremos trabalhar. Lá no Ceará, a gente, no sistema, deixa um campo para, mesmo quando ele vai embora, saber o que aconteceu. Gravidez na adolescência. Tinha uma região do estado que eles saíam porque vinham para São Paulo cortar cana. Saíram porque, ano de eleição, correm para fazer as campanhas políticas, quando chega ali setembro e outubro. É muito bom você atuar sobre as causas. E eu vejo algumas pessoas dizendo, eu sou contra o pé de meia, mas o pé de meia está, assim, dando um fim na evasão no ensino médio. O pé de meia é caro. Cara, esse menino em casa, fazendo o quê? Ou adotado por pessoas que não fazem muito bem à sociedade, né? De tráfico, outras coisas. É caro esse curso social. Então, assim, nós entendemos que os programas sociais se fortalecem. No município de Fortaleza, vai criar o pé de meia do 9º ano. Mas como é que pode? Estão pagando por meninos estudarem? Tá aí o que o IBGE está dizendo. Eles deixam para ir trabalhar. Eles deixam para ganhar ali 200, 300 reais, para fazer campanha política, está no sinal de trânsito com a bandeira, né, para cortar a cana em São Paulo. Então, o Ceará tem uma realidade difícil, né, e outros locais do Brasil. Então, é importante a gente entender as causas. Né? Gravidez na adolescência é uma causa muito forte, tem que começar a conversar com essas meninas, fazer palestra, fazer debate. A escola é um espaço amplo de aprendizagem, de afeto, de amor, de conhecimento, de interação. Não é só conhecimento. Não é só os conteúdos, né? Não são só os conteúdos. Então, eu acho que a evasão no Brasil, eu acho que o Camilo vai falar sobre isso, o pé de meia praticamente acabando com o ensino médio. Né? E muita gente critica esse pé de meia, PPP. Eu sou a favor, inclusive entrei com um projeto de lei no início sobre esse pé de meia, da importância disso. E vamos ampliar para o 9º ano. Em Fortaleza, no próximo ano, vai ter pé de meia para o 9º ano. E é também importante estudar as transições. Por exemplo, no 5º para o 6º ano, tem muita evasão. Por quê? Porque o aluno tem só um professor, a tia. Agora vai ter ciências, vai ter matemática, ele vai e não se dá bem com isso. Do 9º ano para o 1º ano é outro período complicado.
É tanto que no Ceará tem um momento que é assim, cheguei ensino médio. É um ritual, onde o prefeito entrega o aluno para o governador, simbolicamente. Ele sai do fundamental e vai para o ensino médio, porque ele também estranha muito essa questão do ensino médio em relação ao fundamental. E aí esse ritual acontece em todas as escolas. Os diretores das escolas municipais, simbolicamente, vão entregar o menino para o diretor da escola do Estado. É exatamente essa transição onde ele se sente mais fragilizado, né? E com esse tempo integral é outro problema. Ah, adoramos tempo integral. Ok, e o menino gosta? Mais ou menos. Alguns têm muita dificuldade no primeiro ano de passar 2 turnos na escola e sente-se cansado. E se a escola não for boa, vai ser chata 2 vezes na vida dele agora, se não tiver um currículo que seja atrativo, né? E eu não posso deixar de falar, essa questão da segurança alimentar também é muito forte no Ceará. Muitos vão para o tempo integral porque tem comida, porque tem almoço. E no fim de semana tem conflito familiar. Porque na escola de tempo integral ele almoça, toma 2 refeições, café, e chega em casa não tem esse fim de semana. Aí começa um conflito familiar. Só para a gente entender que é importante você investigar o que está por trás desses processos, né? E não só olhar aquele número isolado da evasão, é 30%, é 38%, para você atuar sobre as causas dela. Tem muitos problemas que a gente pode conversar aqui. Eu vou levantar um último, não sei quanto tempo a gente ainda tem de painel. A gente sabe que quando a gente vai olhar, né, para o processo de formação de professores no ensino superior, a gente também tem déficits importantes, né? Por exemplo, 80% das escolas do Brasil não tem um professor de física dando aula de física, né? A gente tem, na física, menos de 1% das vagas de ensino superior são dedicadas à física hoje, né? Com evasão alta também. Como que a gente pode pensar esse processo de formação de professores para a rede básica e ensino médio? É sempre daqui para lá, né? Dizer para Pode ser vocês. de lá para cá também. Não, tudo bem, estou brincando. Olha, é fundamental a formação do nosso professorado hoje em dia. Próxima versão do Otimista aqui, vou pedir para que coloquem, para quem tem 1,60 m, um assento mais adequado, tá? Nós aqui temos quase a mesma estatura. Podemos sentar de maneira Olha, normal. Tem que se investir no professor, no profissional. O professor não pode ser promovido, essa prática de muitos municípios lá no Ceará, começou por Sobral e se expandiu para quase 60 municípios, está galgando muito rapidamente o processo, e que professor tem que ser promovido por merecimento, e não por envelhecimento. Agora, promover por merecimento significa dar a ele a condição, de fato, de estar sempre atualizado. É o que eu disse aqui no começo, contemporâneo. Então, quando você fala em tecnologias, o professor tem que aprender antes que o aluno. Que o dia que o aluno chegar na sala de aula e provar para o professor que ele entende mais que o professor porque ele está plugado em tecnologias, só tem 2 caminhos para o professor, 3, aliás. Ou vai para a readaptação, ou pede aposentadoria, se tiver tempo para aposentadoria, ou vai para a funerária buscar já o seu plano de morte. Não tem como. Agora, se nós não tivermos política de Estado para a educação, isso não vai acontecer nunca. Porque nós não temos o mesmo perfil de prefeito e governador eleito nesse país. Se nós não tivermos um processo impositivo, nós não teremos uma educação linear no processo. É o que precisa. O Ceará já nos ensinou como é que se faz educação estruturada. Mesma matéria, na mesma semana, com os mesmos conteúdos e a mesma formação para o professor. O professor tem que estudar o que ele vai aplicar para os alunos, com base no material fornecido. Chega-se, às vezes, chegou aqui em São Paulo. Vamos dar o que é devido ao Estado. De certa autoridade, claudicando, tripudiar sobre o Plano Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional do Livro Didático. São Paulo não precisa disso. Espera um pouquinho.
Se todo o país precisa disso, como São Paulo não precisa disso? Então, tem que se ter seriedade nesse processo. Vocês desculpem, eu falo mais politicamente, deixo mais tecnicamente, sobretudo, com a autoridade que tem o Gilvan, porque eu também venho da seara política. Eu sou aqui na cidade de São Paulo, eu sou um sujeito do ambiente político. E vejo com vergonha tudo isso que acontece. Não só aqui. Eu acabei de vir do estado de Sergipe, um dos piores índices educativos do país. Ao lado, próximo do Ceará, próximo de Alagoas, por que no Sergipe não pode ser igual? E por que São Paulo tem que ser o 5º no IDEB? Tem essas coisas que a gente precisa conversar. Agora, conversar da seguinte forma, implantando um sistema estruturado também para o professor, também para o educador. Aí sim, a gente teremos uma formação equânime e natural para todos eles. Respondi? Respondidíssimo. Obrigado. Eu concordo com a Priscila Cruz, ela diz que 3 coisas são importantes para a educação: formação de professores, formação de professores, formação de professores. Acho que todas as redes investem muito nisso, não só para os professores, mas os técnicos, os diretores, os gestores das secretarias, e somado à avaliação, são os 2 grandes propulsores dessa transformação. Então, avaliação, a gente precisa muito precisa ir medindo e acostumando os alunos, medindo os resultados, acostumando que eles participem, para poder ir corrigindo as distorções com rapidez. Às vezes deixa o trimestre inteiro para avaliar, e aí ele já ficou muito defasado e não consegue recuperar. Mas acho que para a carreira, para a progressão, é importante que os professores tenham 1/3 da jornada para a preparação das aulas, para a sua formação, os HTPCs, os horários de formação coletivos, né? Então, isso também ajuda, acho que todos os estados já estão adequados nisso, e a gente tem que procurar reforçar. Muitos institutos ajudam nessas formações com as redes, então a gente tem apoio do Instituto Motriz, com o colega, o Fred Amâncio, agora que está lá, uma formação, oferecendo formação para a gente, o Ensina Brasil. A gente tem vários institutos que ajudam as redes, que têm um olhar mais específico, um olhar diferenciado, para que a gente consiga capacitar, e nos vários temas, porque também são muitas formações. O Instituto Palavra Aberta, na educação midiática, enfim, são algumas das frentes. O Itaú Social agora também tem tido uma participação importante com a educação infantil, a Fundação Bracel, enfim, são inúmeros institutos que ajudam, são parte importante desse ecossistema da educação. Esse tema, formação de professores, né? Infinito, parece que não tem começo, nem meio, nem fim. O professor quer ser formado? Primeira pergunta, em que ele quer ser formado? A formação lá na universidade ou a formação ele já dando aula, né? Quando você estuda a educação nos Estados Unidos, Inglaterra, na Europa, de uma forma geral, eles apostam primeiro na formação de diretores escolares. Porque se estão perguntando assim, o que podemos fazer para motivar o professor? Salário, sim, condição de trabalho, mas quem mais motiva um professor é o diretor. Ele faz a diferença na escola. Então, o primeiro ponto é o diretor, assim, um elemento central para chegar ao professor e dizer da importância dele ser formado. Aí a gente fala da formação da universidade, a universidade faz uma formação mais geral. Eu falo que meus alunos, em fevereiro, estão com dificuldade em equação do 1º grau. Então, eu preciso de uma formação específica da melhor forma de ensinar a equação do 1º grau. É aquela formação mais diretiva, dentro das competências que ele está precisando, no estudante. Tem uns programas que também são importantes. Agora, o mês passado, em Fortaleza, nós lançamos um programa que nós estamos pagando bolsa de mestrado e doutorado para professor. Poucas redes fazem isso. A educação é importante. Sim, pois investimento. Isso é importante, dinheiro. Esse programa custou R$ 38 milhões. Ele vai acontecer em 4 anos.
As universidades estaduais, federal e IF fazem a seleção, passam os melhores, e aí nós vamos pagar esse mestrado e esse doutorado. Esse é um programa que incentiva, que as pessoas gostam, que é interessante, né? Fazer o doutorado para estar em sala de aula. Porque também, eu fiz doutorado, agora eu sou doutor, então não vou mais para a sala de aula. Não, vai sim, é o melhor lugar para doutor e mestre é a sala de aula. Você pode contribuir muito, porque também tem esse paradigma, às vezes, né? Então, assim, essa é uma aposta muito forte em formação de professores. Precisa que a gente saiba exatamente que formação é essa, porque o tema é amplo demais. Só para encerrar minha fala, recente, eu entrei com um projeto de lei proibindo a educação à distância na área da saúde, especialmente enfermagem, medicina, porque eu fico vendo os cursos de enfermagem, como entubar um paciente, um vídeo. Eu digo, eu que não quero ser entubado por esse profissional. Entrei com esse projeto de lei, a confusão no MEC, 2 anos, e o MEC agora saiu com a portaria. Inclusive, o MEC, quando viu, ele só olhou para a licenciatura. Que história, todo mundo se formando, EAD, em Química, Física, isso não vai dar certo, né? Nós já temos deficiência de aprendizagem, aí com essa formação EAD, eu vi só um professor, acho do estado do Maranhão, que ele foi dar uma aula EAD e pediu para não abrir a câmera. Ele disse, não, isso é invasão de privacidade. Eu vou estar sem a minha imagem, só para você entender. Então, quem é que está assistindo essa aula? Se é invasão de privacidade, você mostrar seu rosto na aula dele. Então, eu me preocupo muito com essas formações EAD, à torta e à direita, porque, de repente, ninguém está aprendendo muita coisa para poder ensinar. Tá? Esse cuidado é importante. Muito bom. Vou terminar, então, fazendo uma provocação, né? A gente sabe que é muito difícil a gente estabelecer uma política pública massiva de uma educação verdadeiramente emancipatória, crítica, e que é cada vez mais importante, ainda mais nesse contexto de inteligência artificial, essas coisas que a gente está vendo acontecendo aí. Como a gente lidar com esses indicadores performáticos que a gente precisa estar o tempo inteiro ali contabilizando, né? SAEB, essa coisa toda, e uma educação genuinamente emancipatória, conectada com a realidade do aluno, contextualizada? É uma provocação, vamos fazer de lá para cá. Primeiro que essas coisas não são excludentes. A regra do novo Fundeb diz, se você tem um resultado bom e com equidade, vai receber mais dinheiro, sim. O município de Fortaleza, esse ano, vai perder 80 milhões de reais por conta do resultado de 2023. E no próximo ano, 100 milhões de reais. Esse é um ano ímpar. Se a gente tiver um bom resultado esse ano, em 2027 e 2028, poderemos ganhar 300 milhões de reais. Aí eu sou contra isso. Então, vá lá no Congresso e muda a lei do Fundeb. As coisas não são excludentes. Melhor resultado de educação é mais ICMS e mais dinheiro no Fundeb. E a escola não vive só daquele indicador de matemática. Não, nós sabemos disso. A escola é um espaço de amor, especialmente num país hoje que adora cultivar o ódio, né? A gente tem raiva do outro, nem sabe quem é, só porque viu na internet um comentário, só porque viu 15 segundos de história, eu já odeio aquela pessoa. A escola é, sim, um espaço da gente poder compartilhar, aprender, ensinar outros valores. É por isso que, nessa reforma do ensino médio, eu fiquei assim, fui muito contra, porque estavam reduzindo o espaço de filosofia, de sociologia. Eu digo, mais filosofia nas escolas, mais sociologia, para a gente ter uma compreensão deste mundo, né? Então, eu acho que passa por isso. Nós não podemos, de forma alguma, achar que, porque estamos aprendendo português e matemática, a filosofia e a sociologia são menos relevantes. E eu disse várias vezes, ninguém pode perder um segundo de filosofia nas escolas, nem de sociologia, para a gente ter exatamente essa compreensão e ter uma sociedade aí mais feliz. Porque, no final das contas, o que adianta o povo ter 10 em matemática e está se odiando e está se matando? Que ouvidão esse, né? Não serve para nada. Então, obrigado aí pela oportunidade, obrigado pelo convite. Obrigado pela atenção. Eu concordo em gênero e grau, inclusive porque eu dei muitos anos aula de filosofia e sociologia, então eu sei qual é a importância para eles disso. Mas vamos lá, Sérgio. Não, me permita discordar um pouquinho. Eu estava no MEC em 2016, na reforma do ensino médio. A evasão era de 50%. O Brasil é enorme, totalmente heterogêneo, e cada realidade tinha ali uma necessidade. Então, flexibilizar o ensino médio era importante.
para que o jovem não abandonasse. Então, ele cursar 13 disciplinas, 3 anos, igualzinho no Brasil inteiro, não focar, não ter essa formação do ensino técnico, isso tudo, e não tinha o pé de meia, que agora tem, que é essencial também ajudar esse jovem na permanência através de recurso financeiro. Então, isso tudo ajuda na permanência. Eu acho que eu fico preocupado que a gente não tem a capacidade de ir se adaptando, especialmente as secretarias municipais, o poder público, tudo está se transformando muito rápido, e a gente não tem os meios de garantir as ferramentas tecnológicas para o estudante aprender mais, plataforma adaptativa, tudo isso a gente ainda não domina e não consegue, enfim, adaptar no ensino público. Ter uma licitação, fazer o estudo técnico para poder implantar, então é muito difícil. A gente tem procurado, acho que todas as secretarias ficam muito atentas ao que está acontecendo, mas para trazer isso, para chegar até o aluno na ponta, trazer isso para a sala de aula, para que possa aprimorar essa alfabetização e aprendizagem, que é o grande desafio. Eu quero me associar um pouquinho ao que o Gilvan falou sobre... Vou ser rapidinho. A questão dos gestores, o diretor da escola, a importância, de fato, do diretor da escola, e associar isso a que os municípios façam, de fato, os seus planos de cargos e carreiras, sim, baseados sempre na meritocracia. Porque assim, sim, você passa a poder exigir desses gestores índices. Infelizmente, aqui no Estado de São Paulo, judicializado, foi obrigado a fazer concurso para diretor. Ou seja, o diretor só sai de escola agora aqui no Estado de São Paulo, quando se aposentar, quando morrer, quando pedir aposentadoria, para ter um outro concursado para ficar mais 20 ou 30 anos dentro da escola, como praticamente o cacique da escola. Isso não é bom. O professor tem que ser, de fato, o gestor tem que ser avaliado. Na escola privada é simples. Não atendeu às metas, venha outro ano que vem. Infelizmente. Então, nesse processo todo é que nós precisamos pensar. Volto a enfatizar. A educação de Estado. Se não tivermos educação de Estado, nós estaremos sempre foi assim, infelizmente. Obrigado. Agradeço demasiado aí a participação. Obrigado a todo mundo que esteve aqui nos assistindo também. Obrigado ao Grupo Otimista. E agora encerramos para a palestra do ministro Camilo Santana. Tá bom? Obrigado. Muito bom. Eu peço apenas que os senhores fiquem no centro do palco para a gente fazer a foto oficial. O ministro Camilo Santana já está aqui na FAAP, ele está sendo recepcionado, então, logo após a foto, eu convido os senhores e os senhores que nos acompanham de casa, pelo YouTube, pela TV, para assistirem 2 vídeos, um sobre a FAAP e o outro sobre o Instituto Otimista de Comunicação.
Somos mudança. Buscamos a verdade. Trazemos convergência. Temos diferencial em nossas plataformas. Prezamos pela agilidade. Somos o Grupo Otimista, um grupo de comunicação comprometido em levar informação de qualidade em linguagem multiplataforma, com seriedade, isenção e profissionalismo para os mais diversos e exigentes leitores, espectadores e internautas. Grupo Otimista, comunicação propositiva e inovadora.